Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Chegamos para mais uma edição do Agro Record e hoje você vai ver que pesquisadores fizeram uma descoberta muito interessante. Eles conseguiram desenvolver uma vespa minúscula, pequenininha. E não é que esse bichinho é capaz de fazer o controle biológico das pragas? E as vantagens são inúmeras. Duas principais. A vespinha é capaz de se adaptar nas mais diferentes regiões do país e o controle biológico é muito melhor e mais saudável do que o controle químico, que faz a utilização de agrotóxicos. Você vai ver também que as abelhas são capazes de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos grãos nas plantações de café. Tudo isso porque nessas áreas onde elas fazem a polinização, não dá para usar agrotóxico. E tudo isso contribui e melhora a produção como um todo. Só para você ter uma ideia, já na primeira safra, quem usa esse método já está sentindo um aumento de aproximadamente 50% na produção. E ainda, matéria curiosa que vem lá do sul das Minas Gerais. E não é que os trabalhadores dessa plantação de mandiocas colheram uma delas gigantesca, já já você vai entender por quê e o trabalho que eles tiveram só para transportar essa bitela de um lugar a outro. E na receita da fazenda, hein? Hoje essa turma abusou, hein? Muqueca de dourado, uma delícia! Então faz assim, hein? Se aconchegue no sofá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já está no ar. Matéria de capa do Agro Record de hoje fala sobre o trabalho de excelência, nível de excelência altíssimo, de pesquisadores da Universidade Federal Rural lá do Rio de Janeiro. Eles desenvolveram em laboratório uma vespa minúscula, mas o bichinho danado de eficiente. E não é que esse bichinho ele é capaz de aprimorar o controle biológico das pragas? Pois é, vantagens principais. Esse bichinho é capaz de se adaptar às diferentes regiões e climas desse Brasilzão de meu Deus. E mais do que isso, o controle biológico, ainda mais aprimorado pelas vespas, é muito mais eficiente e saudável do que o controle químico que usa agrotóxicos, por exemplo. Vamos entender. Nos laboratórios Descobertas e Soluções, os pesquisadores passaram por toda a cadeia de vida, desde a reprodução até a fase adulta. Foram milhares de horas diante da literatura técnica e experimentos científicos. O controle biológico, ele tem essa grande vantagem, né, de não causar impacto ambiental nem dano à saúde humana. Tá? Ele é inócuo ao homem e aos animais domésticos também. Então são duas grandes vantagens. E também, em termos de custo, em geral, é muito mais barato do que o controle químico, né, com agrotóxico. Embora nem todas as pragas a gente tenha esses inimigos naturais disponíveis, né, para se fazer, aplicar o método a nível de campo. Os testes criaram uma espécie que se adapta a todas as regiões do país. As vespas triocogramas são minúsculas, difíceis até de enxergar. O estilo é idêntico ao das abelhas, embora não sejam parentes. Os resultados prometem bastante praticidade. Para termos o parasitoide, é importante termos também o hospedeiro. No nosso caso, nós temos um hospedeiro alternativo, né, uma mariposa do gênero Anagasta, e coletamos os ovos, né, no laboratório aqui ao lado, e esses ovos são oferecidos para o parasitoide. Depois de emergidos, nós vamos levar ao campo, tá? E eles duram cerca de 5 dias, né, no campo. É onde eles vão parasitar os indivíduos que, porventura, atacarem a lavoura. Os ataques são severos, queimando principalmente as folhas. A partir da aquisição, o manejo das vespas é bastante simples, dispensando grandes conhecimentos técnicos. O controle biológico, sem dúvida, é uma alternativa muito viável e muito interessante, né? Porque nós vamos diminuir os custos em relação à utilização desses agrotóxicos e também ter um produto de qualidade na mesa. Já tratamos desse assunto diversas vezes aqui no Agro Record. Assunto preocupante: mortalidade em massa, extermínio em massa das abelhas. Especialistas, inclusive, fazendo projeções muito pessimistas, porque a ausência delas, por causa do uso indiscriminado de agrotóxicos, isso pode provocar um desequilíbrio ambiental sem precedentes. Pois bem, lá em Franca,
tem um pessoal que está na contramão, mas assim, na contramão de uma maneira muito positiva dessa história toda. O que eles descobriram? Que as abelhas, nas plantações de café, elas são capazes de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos grãos. Só para você ter uma ideia, quem está utilizando essa técnica, que é conhecida como autopolinização, que também nem é tão conhecida assim, esse pessoal já está sentindo um aumento de 50% na produção. Vamos entender por quê. Na fazenda do Alexandre, os agrotóxicos não entram. Há alguns anos, ele decidiu usar apenas homeopatia. Assim como em nós humanos, na agricultura o princípio é o mesmo. Utilizar as mesmas substâncias que causam sintomas das doenças para tratá-las. Nas plantas, as substâncias atuam como estimulante dos mecanismos de defesa a insetos e doenças, recuperando o sistema imunológico. O resultado foi bom, mas ele queria mais. Decidiu então dar um passo desafiador, introduzir abelhas na lavoura. O resultado veio logo na primeira safra. A produção aumentou e o faturamento também. Na safra de 2019, então na florada de 2018, nós colocamos uma área experimental. Eu acompanhei agora na safra as medições e nós percebemos um pegamento muito melhor da florada e um aumento da produtividade significativo. Apesar de nós termos tido floradas muito desiguais esse ano, a área que as abelhas estavam colocadas teve uma produtividade bem acima da esperada e até acima da área testemunha, onde não tinha as abelhas. O que o Alexandre fez é chamado de polinização direcionada ou assistida. O objetivo é elevar a produtividade e a qualidade dos frutos. A gente sabe então que o café ele se autopoliniza, então quando a gente introduz abelhas, quando a gente introduz o polinizador, a gente fala que é uma polinização eficiente. Por quê? Porque a abelha ela consegue polinizar os dois lados do ovário da flor. Então o grão ele grana dos dois lados, então tem a diminuição do grão moca ou do grão xoxo que a gente fala e aumenta a produtividade porque ela consegue polinizar mais eficiente, uma melhora na polinização. O DNA da flor ela cruza entre as plantas, então aumenta a variabilidade genética, então aumenta também a melhora do fruto. Mesmo tendo um papel importante na polinização de flores e plantas, o papel das abelhas na produção do café não era muito conhecido. Culturas como o café não são altamente dependentes da polinização das abelhas. O que isso significa? Que mesmo você não tendo as abelhas, você vai ter a produção do café. Mas nas lavouras onde as colmeias foram introduzidas, a produtividade aumentou em até 30%. O Célio é gestor de um curso de apicultura em Franca e conta que produtores de café procuraram as aulas para aprender a lidar com as abelhas. Para ele, nessa interação de culturas completamente diferentes, todos ganham. O produtor de café ganha com a produtividade e o produtor de mel, né, ou de abelha, ele ganha com o aluguel das colônias. Tá? Então, é um outro ramo que está se abrindo, né? A gente já sabia que tinha algumas culturas que já existia isso, como melão, maçã, mas em café não. Né? E o Brasil é um grande produtor de café. Achei uma companheira aqui de maneira inesperada, hein? Quer ficar aqui, né, gatinho? Então fica. Tá gostoso, né? Bom, seguinte, Agro Record faz agora a primeira parada e já depois do intervalo tem as cotações da semana. E você vai ver uma matéria curiosa, que vem lá do sul das Minas Gerais. Aliás, tem um pessoal que trabalha comigo que gosta muito dessa iguaria. Kleber Augusto, Fábio Fidêncio, Rafael Fidêncio, André Cremonês, assim, gostam absurdamente, dizem que é carboidrato do bom. Então, já depois do intervalo, você vai conhecer a mandioca gigante, que, aliás, deu muito trabalho para aquele pessoal que trabalha nessa plantação. É daqui a pouco, um instante só.